Olá, pessoal do Instagram, tudo bem com vocês? Gente, seguinte, dá uma passadinha aí, uma adiantadinha aí no assunto, no vídeo, aliás, que aí vocês já vão direto pro assunto. Enquanto isso, eu vou aguardar o Instagram avisar que nós estamos ao vivo, aguardar minha convidada também entrar, as meninas chegarem. Mas vocês que estão vendo aí no replay, já pode dar uma adiantada no vídeo, vocês já vão direto pro assunto, que vai ser muito bacana. A Lu, ela é uma mentora financeira, ela ensina também educação financeira infantil, como ensinar os nossos filhos educação financeira. E ela vai estar hoje aqui com a gente falando como quebrar o ciclo vicioso na sua vida financeira. Ela já chegou aí. Lu, você quer que eu encaminhe para você ou você encaminha aqui para mim? E para você a solicitação, é só aceitar. Boa noite, meninas que estão chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite. Você recebeu aí, Lu, a solicitação? Eu estou ficando um pouco resfriado, meu olho tá vermelho, meu nariz tá escorrendo. Mas enfim. Eu encaminhei para você. Encaminhei de novo. Ver se agora vai dar certo. Então encaminha você para mim. Se não der certo, você sai e entra de novo. Sai da live e entra novamente, que aí às vezes dá certo. A luz tá estourando na minha cara. Eu tô branca igual o Gaspar aí no vídeo. Boa noite, meninas que estão chegando. Sejam todas muito bem-vindas. É um prazer receber vocês aqui. Acho que ela não tá conseguindo entrar. Mas já que tá certo. Gente, tá frio aí? Hoje tá um pouquinho menos frio aqui. Mas tem feito muito frio. Eu acabei ficando gripada. Hoje nós vamos falar de como quebrar o ciclo vicioso na sua vida financeira. Tudo bem, Rosângela? Seja muito bem-vinda aqui. Fique à vontade, a casa é sua. Será que ela saiu para entrar de novo? Vou fixar aqui nos comentários. Como quebrar o ciclo vicioso. Agora vai dar certo. Aceitei aquilo. Boa noite! Oi, Carol, tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, maravilhoso. Que bom conversar contigo. É um prazer, uma honra receber você aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite e dizer que fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigada mesmo. Então, eu sou professora de matemática, já há 25 anos, trabalho com o Fundamental 2, que são as crianças e pré-adolescentes, dos 9, 10 anos até os 14, 15. Na verdade, eu já trabalhei com todas as faixas etárias, mas a minha apaixonante é essa faixa. E sou educadora financeira. Assim, com muito orgulho, Carol, porque é uma profissão linda, a gente consegue ajudar as famílias com uma grandeza muito ótima, e eu tenho o maior orgulho de ser professora. Eu sou professora por opção, sabe, assim,
E resolvi entrar nessa linha de ajudar os pais a educar financeiramente os filhos, Carol, por ver tanta necessidade estampada no rostinho das minhas crianças. Isso desenvolveu em mim uma vontade de ajudar, conversando, explicando, sugerindo, e tem dado muito certo, tenho conseguido grandes objetivos, alcançado grandes objetivos, eu estou muito feliz. Que bom, parabéns. Eu falo que Eu... a pandemia nos proporcionou a gente valorizar mais o professor. Porque nós Verdade, nos né? tornar sem ser. Verdade, Carol. É cada dia mais desafiador, porque, nossa, meu Deus. Falo, gente, cada um no seu quadrado mesmo, né? Cada um com seu dom, cada um com seu propósito. E agora, mais do que nunca, eu vejo que ser professor é um dom mesmo. E só exerce realmente a profissão quem realmente tem um chamado, é um propósito de vida, porque é desafiador demais. Muito desafiador. Você sabe que 83% das pessoas atuam na profissão que não gostam. Sim. E se é professor trabalhando com educação e não gostando, você fica marcado na vida dessas crianças de um jeito tão ruim que pode atrapalhar o sucesso delas. É a mesma coisa com os pais, Carol. Eu sempre falei em todas as minhas reuniões de pais, de colegas, enfim, que não é todo mundo que nasceu para ser mãe ou professor. Exatamente. Tem que ter uma habilidade, tem que ter um jeitinho, só que a gente consegue cada maravilha em sala de aula que não tem preço que pague. É muito interessante. E isso, essa questão de conseguir essas conquistas na sala de aula, é a recompensa de você realmente estar vivendo o seu propósito, né? E Sim. Eu penso que é isso que motiva, porque quando a gente decide viver nosso propósito de vida, a gente precisa de uma motivação, motivo para agir. Eu sempre falo isso. E você vê esse desenvolvimento ali, principalmente de criança, né? Essa questão da alfabetização e educação financeira. Eu tenho falado todos os dias da minha vida, no on e no offline. Autoconhecimento, autodesenvolvimento, empreendedorismo e vida financeira deveriam ser ensinados na escola, desde o pré-escolar. E não se ensina nem nas faculdades. A gente sai de um curso superior sem ter a menor noção do que é isso. Porque quando eu fui pro... Vou me apresentar rapidinho aqui para a sua audiência que está aqui com a gente. Eu sou a Carol Fernandes, eu sou mãe de 3, sou casada. E eu sou bacharel em turismo e hotelaria. Trabalhei 2 anos e meio só na minha área, depois eu fui para o administrativo. Fiquei 10 anos no administrativo, trabalhando na área financeira. Na minha segunda maternidade, decidi que não voltaria mais para o corporativo, que eu iria ser mãe. Aí eu fui só mãe por 9 meses, mais ou menos. Já começou a vir aquela inquietação, aquele negócio, tá me faltando no mundo, esse não é meu lugar no mundo, aquela coisa, né, que você fica se sentindo meio vazia. E eu falei, não quero repetir o que eu fiz com o meu primeiro filho, que é sair de casa muito cedo, chegar muito tarde, semana inteira, aquela correria, não ter tempo. Falei, vou fazer alguma coisa que eu consiga ficar perto das crianças. E aí eu comecei a trabalhar com tricô, depois eu fui para o multinível. E foi no multinível onde a minha mente se expandiu de maneira extraordinária. Por quê? Porque lá eles me indicaram livros que, se me indicasse na faculdade, eu teria trancado o curso com 6 meses, né? Então, ficam. Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária, A Mágica de Pensar Grande, foram os primeiros livros que eu li. Então, livros assim que foi me mostrando um leque de opções na vida que eu não sabia que existia. Na minha mentalidade, eu teria que ser o quê? CLT, bater cartão às 7 horas da manhã, 5 horas da tarde, ou então ficar em casa sendo sua mãe. Foi o que me ensinaram.
mesmo no curso superior. Você vai fazer uma administração de empresa, eles vão ensinar você a administrar a empresa dos outros, eles não vão ensinar você a ter a sua própria empresa. E aí, Exatamente. aonde a minha mente começou a se expandir assim, de uma maneira extraordinária, foi através dos treinamentos do multinível. E eu comecei a ver a vida de uma outra maneira e ver uma série de opções que, enquanto mãe, enquanto mulher, eu não tinha esse conhecimento. E aí foi quando eu estruturei uma mentoria para mulheres, que hoje eu trabalho a questão do propósito de vida, que eu acho que se você está fora do seu propósito, você está fora da vida que você foi criada para ter. Então, ninguém veio nessa terra só para fazer peso. Todos nós temos uma missão. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um propósito de vida. E propósito você não cumpre, propósito você vive. Então, a mentoria, ela é com essa finalidade de facilitar com que essas mulheres descubram qual que é o propósito de vida delas, que está dentro delas, porque o propósito a gente nasce com ele. O que acontece é que a vida vai sufocando isso e depois você começa, eu quero descobrir meu propósito, mistificou muito isso hoje, né? Sim. E na verdade sempre esteve dentro de nós. E com isso também a produtividade cíclica. Por quê? Porque a gente quer produzir igual homem. E aí, ou mais. Aonde você fica frustrada. Eu, quando não me conhecia, quando não sabia nada disso, e quando chegava o período da minha TPM, eu ficava tão frustrada que aquilo agravava ainda mais a situação. Por quê? Porque eu chorava porque eu estava chorando. Eu chorava porque eu estava com vontade de chorar. Eu chorava porque eu falava, tá tudo certo, tá tudo bem, por que eu tô assim? E eu não entendia e não respeitava esse ciclo, entendeu? E isso fazia com que esse sentimento ia se agravando ainda mais. Eu cheguei a pensar em algumas fases dessa TPM que eu estava com depressão. Por pura e simplesmente falta de conhecimento. Então, o objetivo da mentoria é esse. E a questão hoje que eu falo muito é pessoas, a gente vai chegar nisso mais para frente, no desenvolver do conteúdo, mas pessoas pobres, se falando de mentalidade, elas pedem para Deus um carro, uma casa. Pessoas ricas pedem conhecimento e sabedoria. Porque com conhecimento, com sabedoria, você vai conquistar vários carros e várias casas, né? Então, essa questão de você realmente buscar o conhecimento. Nunca parar de buscar o conhecimento é o que vai fazer diferença e nos levar para um próximo nível na nossa vida. E essa sua área me encanta, porque eu tenho 2 pequenos hoje. O mais velho está com 18 anos, mas o João tem 5 e a Maria tem 3. E eu quero muito plantar essa sementinha da vida financeira na mente deles desde agora. Sim, é o tempo correto. Nós compramos um brinquedo de picolé essa semana. Aí eu falei, eu vou ensinar as crianças a vender picolé, que aí eu dou dinheiro, eles me voltam troco. Porque eu fui uma criança que não tinha nem cofrinho, não tinha um hábito de guardar nem moedinha. E dinheiro, ele é 100% crença. Emocional. Então, só na tua fala, Carol, muito parecida com a minha também, a gente percebe que tem muita crença limitante aí que te segurou. Primeira coisa que a gente acha que educação financeira é falar de dinheiro, somente de dinheiro. E não é. As escolhas, as vontades, as decepções, tudo isso para a criança é finanças. Então, se você tem o teu menino de 3 anos, 2 anos, 2 anos e meio, dependendo da criança, do desenvolvimento, é a fase melhor de se começar. Nós não fomos trabalhados, mas se a gente começar com as nossas crianças, por exemplo, você vai ao mercado
e você precisa comprar alguma coisa, no ato do pagamento, mostre para o teu filho, sempre deixe tudo muito claro. Olha, eu estou trocando esse valor, de preferência cédula, porque nessa idade o cartão é um simples, é muito difícil para ele entender, é muito abstrato. Então, troca o teu dinheiro pelo produto que você vai comprar. Mesmo com a pandemia agora, de preferência deixe ele entregar. Com 2, 3 aninhos, ele não vai saber o que é troco. Lógico, nessa época ele não vai saber, mas ele vai entender que para conseguir qualquer coisa, você precisa ter dinheiro. Porém, não adianta fazer esse lindo papel no mercado e em casa, a hora que vai sair e ele ficar reclamando, as crianças geralmente, mãe, fica em casa, né? Você vai sair de novo. Você fala, não, eu tenho que trabalhar para te sustentar. Não, eu tenho que trabalhar porque trabalho é duro. Colocar essa imagem nas crianças de que o trabalho é uma coisa ruim. Exatamente. Não é. Depende, se você escolher o seu trabalho e sua profissão errada, até dá para concordar. Mas se você colocar isso na cabeça da criança, não, a mamãe precisa ir trabalhar para comprar tal coisa que você me pediu. Não, a mamãe tem que sair, isso com 5, 6 anos, é muito comum acontecer. Essa criança, inconscientemente, ela vai reproduzir isso quando estiver no começo da juventude, com dificuldade de permanecer no trabalho, porque ela vai relacionar, Carol, o trabalho com coisa ruim. Então, para que eu vou trabalhar se a minha mãe, quando eu precisava dela, ou o pai, o vô, o vó, com quem a criança vive, né? Precisava dela naquele momento, ela me deixou e saiu para trabalhar, mesmo sendo ruim. Então, a gente tem muitos casos, Carol, de pessoas que não conseguem se manter no trabalho, não conseguem começar a vida profissional. E isso é muito pertinente com o que ouviu lá atrás, porque a gente tem essa ideia de que só é educação financeira se for falado de dinheiro. Não, não é. Principalmente para criança. Outra coisa muito legal, Carol, você que tem filhos pequenos, mais ou menos na mesma idade, né? Se você puder deixar eles escolher. Então, assim, vai ao mercado, faça o combinado antes de entrar no mercado. De entrar na loja, em qualquer lugar que você vai fazer compra. Sempre combine antes. Depois que você está lá dentro, você tem que cumprir. Então, se você chegou em casa e saiu de casa e falou que ele poderia comprar um objeto, ou um doce, ou um salgado, qualquer coisa, é um. Se a criança fizer birra, gritar, você não pode ceder. Por isso que educar não é para qualquer um, dá muito trabalho. Porque se você ceder, vai ser possivelmente, ela pediu mãe, que eles fazem, né? Me dá mãe, mas é só isso, é baratinho. Será uma pessoa que possivelmente, quando adulto, no mercado de trabalho, na própria vida particular dele, nos relacionamentos, terá muita dificuldade para escolher o que e como fazer. Então, troca de trabalho, não tem satisfação nos relacionamentos pessoais, qualquer coisa separa. E a gente nunca imagina que isso vem lá de trás, né? Porque a gente não foi educado assim. E também a gente não pode cobrar da escola, Carol, o que é um trabalho da família. A escola agora tem possibilidade de começar a educação financeira. Porém, para ser educador financeiro, tem que ter uma formação específica. Deveria ter, né, Carol? Deveria. No entanto, as escolas não têm profissionais para isso. E também você não vai delegar uma responsabilidade dessa para outras pessoas que você nem conhece direito. É uma situação que a gente precisa muito ter cuidado no Brasil.
E aí, só para contextualizar, eu comecei a estudar educação financeira já tem uns 10, 12 anos. Eu comecei por necessidade, porque eu não posso cobrar que alguém me ensine o que não sabe. Então, Sim. os meus pais, né, não ensinaram, a escola não ensinou, e eu achei que com o primeiro salário que eu recebi, que era meio salário mínimo, eu poderia comprar o mundo e sobraria troco. Mas não deu, não deu. E Aí é tem a isso, frustração, né? nossa, e é isso que eu trabalho muito com as minhas crianças e com os pais delas, com as famílias. Eu também sou mentora financeira para a família individual também, sabe? Mas mais para os pais, porque eu tenho comigo assim, eu levo gravado na minha testa. Educação financeira muda o teu mundo. Não vai mudar o mundo inteiro, mas o meu mundo muda muito, melhora muito. Ah, com certeza. Com certeza. Uhum. Como que você consegue visualizar uma solução para isso? Assim, vamos supor, a gente entendeu hoje que a educação financeira ela é necessária desde a escola, depois a parte, né, do colegial, até mesmo nas faculdades. Sim. Qual que seria a maneira que você consegue ver? Profissionais mais capacitados, incluir isso na Uhum. grade, ou fazer Uhum. isso de uma maneira mais lúdica com. Mas é o que você mesma disse, né? Precisa-se de profissionais capacitados para isso, porque não é simplesmente chegar e falar sobre Não. dinheiro. Dinheiro é energia, e aí ele vai Uhum. muito além desse papel que a gente pega e que você entende por dinheiro, né? Uhum. Eu peguei. E atrás do dinheiro tem muitas crenças. Como eu falei no começo, o dinheiro ele é 100% crença. Então, de identidade, de mentalidade, de merecimento. E deveria, sim, ser desde o pré, já que Sim. o caráter do ser humano, né, ele é formado até os 7 anos de idade. A gente estuda muito sobre isso no desenvolvimento pessoal. Até os 7 anos de idade é que ele vai tirar todas as percepções do mundo que ele vai ser quando adulto. Então, deveria ser ensinado isso dessa maneira, não só falando de dinheiro, mas Não. dessa questão da mentalidade mesmo, da crença, desde a Uhum. escola. Como que você acha que o que seria a solução? Assim, vamos supor, nós estamos agora com a oportunidade de resolver. Ai, Carol, esse é meu sonho. Primeira coisa que a gente precisa fazer é educar financeiramente os professores. Porque a nossa geração, Carol, nos 70, 80, 90 aí, raríssimos receberam educação financeira em casa. Então, é como eu falei antes, eu não posso ensinar uma coisa que eu não sei, certo? Então, o que que eu, sabe, meu sonho? Fazer um curso, mas não deixando claro que educação financeira é dinheiro somente, mas esse curso de resgate, sabe? De crenças, de coisas que você ouviu. Por exemplo, uma coisa que a gente ouviu muito, que dinheiro, quando ia pedir dinheiro para alguém da família, geralmente tinha aquela frase: dinheiro não dá em árvore. Você acha que eu sou banco? E isso deixa uma situação muito difícil, porque a árvore é o teu trabalho. Então, ele dá em árvore. Agora, ele dá muito ou ele dá muito pouco, dependendo do que você faz. Então, trabalhando com os profissionais da educação, formando eles como deveria ser, com todas as capacidades, as ferramentas, as atividades, a gente teria, sim, uma geração muito mais saudável financeiramente. Então, olha só, eu vou te dar o exemplo do que eu faço. Eu fui estudar por necessidade, só que eu aplico da seguinte forma: eu chamo os pais para conversar, agora online, né, Carol? Mas eu chamo os pais para conversar e explico para eles rapidamente, em 1 hora mais ou menos, a ideia de educação financeira. Combino com eles
um valor mensal para entregar para a criança. Carol, acima de 8 anos dá para fazer esse trabalho. Esse é um projeto que eu desenvolvo, que eu elaborei e coloco em prática já tem anos e tem resultados magníficos. A família reúne e decide sempre um valor pequeno por escassez, certo? Porque a gente não tem, a criança tem que entender que tem que viver com esse pouco ali por enquanto. Esse valor, R$ 15, R$ 20, esse valor é para a criança passar, por exemplo, hoje é dia 5 de agosto, Carol, até 5 de setembro. Mas para quê? Para o lanche que ela resolveu, que deu vontade de comer, para o lápis que ela perdeu e já estava na lista de material, no entanto, perdeu, quebrou, sabe? Para os detalhes, para ela aprender a fazer escolhas. Espera aí, eu tenho esse dinheiro e eu preciso gastar, mas também investir. A partir daí começa o investimento, que é muito importante desenvolver desde pequenininho. Eu tenho uma parceria aqui na minha cidade com uma agência bancária, como instituição financeira, que é o Sicredi, que tem uma conta Kids, que não paga anuidade, então os pais vão à agência, fazem uma conta para a criança e ela recebe o cartão no nome dela. Para a criança, nossa, eles crescem, sabe, Carol? Nossa, é o máximo. Só que esse cartão, ele é só débito e poupança. Aí, ao mesmo tempo, eu estou ajudando a aprender como manusear um cartão, que muita gente tem dificuldade, e também investindo. Resultados que eu consegui. A gente faz uma meta, né? Lá no começo do ano, a gente faz uma meta. O que você quer para dezembro? O que você vai fazer com esse dinheiro? Porque se você falar, não, eu vou guardar para quando eu precisar para os dias difíceis, você terá dias difíceis. Você está pedindo. Agora, elas conseguem contribuir na troca do telefone, comprar um jogo. Elas realizam os próprios sonhos, às vezes, claro, né? Sustentados pelos pais no restante. Mas é muito interessante. Tem aquele, Carol, que recebe o dinheiro hoje e amanhã já não tem mais nada. Ele gastou tudo. Tem aquele que não gasta nenhum real e ele vai pedir para o tio, para a avó, para todo mundo que pague alguma coisa para ele, porque o dele ele não quer gastar. Todos os dois extremos não são legais. E aí eu trabalho em cima disso. Primeiro, se ninguém fizer um trabalho com essa criança que recebe hoje e amanhã gasta, é aquele adulto que passa 29 dias do mês sem dinheiro. Recebeu o salário, gastou tudo no mesmo dia, e os outros dias ele trabalha sem nenhum real no bolso, na carteira, na bolsa. E isso faz mal, muito mal. Mal, insônia, dor de cabeça, depressão, muito mal. E tem aquele também que não quer gastar nada dele, mas ele fica pegando dos outros, que também não é legal. Ele tem que entender que um pouco a gente investe lá na conta e outro pouco é para ele se fazer as escolhas dele, satisfazer os desejos dele, segundo o que ele pode fazer. Carol, eles ensinam as famílias em casa só com esse trabalho. E aí, durante as aulas, né? Cada 15 dias eu trabalho educação financeira, dinheiro, o que é trabalho, a parte conceitual em sala de aula. Mas o processo de sentar com a família, decidir o valor, saber o que vai fazer, gastar ou não gastar, você não tem ideia o crescimento que gera nessas crianças e adolescentes. Tenho relatos lindos disso, sabe? Muito lindo. E de famílias também. E isso é gratificante. Porque, assim, educar é desafiador, mas a criança aprende muito rápido. Eu tive uma experiência aqui essa semana, a minha caçula de 3 anos, ela brigou com o irmão, aí o pai deles chamou atenção, falou que não podia falar. Aí ontem ela brigou com ele de novo, e aí ela queria xingar ele. Aí ela lembrou,
eu percebi na hora ali da briguinha deles ali que ela tinha lembrado que o pai tinha falado para ela, porque ela queria xingar ele, aí ela ficou assim, seu João, Já lembro. eu não posso xingar, né? Eu tô com raiva, então eu vou falar alguma coisa. É, Eles gravam muito rápido, né? gra... Eles não Uhum. esquecem aquilo que foi ensinado. Então, ao mesmo tempo que é desafiador, é mais fácil do que ensinar um adulto. Muito mais Você fácil. tem que falar 1000 vezes para ele entender o que você está falando. A criança, ela guarda aquilo com ela. Então, quando você Uhum. faz esse processo, você faz em sala de aula. Sala de aula. Uhum. Mas eu trabalhava o dia todo, né? Uma crença minha limitante também. Mas agora eu estou em uma escola só, desenvolvo esse projeto, né? Sempre em todas as escolas eu desenvolvi. E agora eu ajudo as famílias que têm dificuldade com finanças a melhorar, a planejar, a organizar, a traçar metas, só que sempre junto com os filhos. A gente precisa deixar tudo muito claro nas finanças. Tem um tabu muito grande, né, um cultural. Não, dinheiro é o provedor, o pai ou a mãe ou alguém da casa que domina tudo e a gente acaba não sabendo se tem, não tem, se sobrou, se está devendo. E isso é muito ruim para a família. Quer ver o que aconteceu comigo uma vez? Uma vez não, 3 anos atrás. Eu tinha uma situação de uma família, pais de alunos, o pai era alcoólatra. Então, ele trabalhava certinho o mês todo, lindo, maravilhoso. Chegava no final, o dia que ele recebia, ele bebia, até que ele tinha dinheiro, ele bebia muito. E isso gerava em casa brigas, discussões, agressão verbal, agressão física, um pouco de tudo, certo? E eu estava trabalhando com um adolescente dessa família com 16 anos. E aqui, eu acho que aí deve ter também, Carol, o menor aprendiz, que são as crianças que começam a trabalhar meio período. E esse aluno, ele trabalhava e recebia. O que, que ele fazia com o dinheiro? Gastava tudo no mesmo dia em coisas que não eram necessárias. Então, ele comprava 1 quilo de bala. Ele comprava tudo muito só para não ter o dinheiro. Como que a gente foi interpretar isso? Na cabeça, na mente, no inconsciente dele, o dia que tinha dinheiro em casa tinha infelicidade. E o dia que não tinha, então estava mais tranquilo. Então, para que eu vou ter dinheiro se ele é uma coisa, segundo o que ele entendia, era uma coisa ruim, desagradável, triste? E aí a gente trabalhou, eu conversei muito com ele, ajudei, a gente conseguiu diminuir bem essa situação. Mas olha o que acontece com a gente sem perceber, né, Carol? Nesse livro aqui, ó, Ah, eu amo ele. ele é maravilhoso, né? Além de tem um caso, um relato até muito parecido com esse. É até uma. Aham. E além de ter conteúdos assim valiosíssimos, ele ainda tem as tarefas. E Tem. quando você faz as tarefas, você aprende 2 vezes, né? Você Uhum. reforça no Uhum. seu cérebro aquilo que você está aprendendo. E ele fala muito desses casos de que você associa, né, o dinheiro com algo ruim, você quer se livrar Uhum. do dinheiro de alguma maneira. Então, se você Uhum. ganha R$ 2.000 ou R$ 20.000 no mês, não é indiferente. Você no dia seguinte quer arrumar uma maneira de se livrar desse dinheiro. Porque na Uhum. sua mente, no seu inconsciente, ter dinheiro é ruim. É ruim. Uhum. E é o E tem outra coisa que isso aconteceu comigo e quando eu entendi, eu levei um choque, sabe, Carol? Eu sempre trabalhei dando aula os 3 períodos, manhã, tarde e noite. Sempre trabalhei assim. E as pessoas me perguntavam, mas para que trabalhar tanto? Não tem necessidade. Só que eu não me permitia trabalhar menos. Eu tinha que trabalhar tudo isso. Porque a minha família sempre morou na roça, trabalhou na roça. Então, tem uns espaços de tempo entre a colheita
que dá um tempinho para você ir passear, para você ir conversar com alguém, receber uma visita, entende? Só que tinha sempre problemas, necessidade, sabe? Problemas financeiros, porque não tinha educação, né? E aí eu não posso cobrar se não tem. O que que o meu cérebro fez? Eu vou trabalhar 16 horas por dia, só que eu vou ter dinheiro para fazer as minhas escolhas, comer o que eu quero, viajar para onde eu quero, comprar o que eu quero. Quando lendo esse livro aí, fazendo as atividades, e eu percebi isso, sabe, quando te dá um mal-estar muito grande, porque eu percebi que eu estava reproduzindo, ou você reproduz exatamente o que você aprendeu quando criança, ou totalmente ao contrário. E eu estava fazendo totalmente ao contrário e acabando comigo sem perceber. Então, a importância da família na educação das crianças é muito grande. Nesse livro tem uma parte que me chocou também, foi aquela que ele fala da questão de você... A motivação errada, eu sempre falo isso, a motivação Sim. errada. Você querer ser uma pessoa rica para provar para os seus pais ou para alguém que você é capaz. Ele falou assim, isso é motivação de ira, de raiva, e o dinheiro não vem dessa maneira. Então, de uma forma ou de outra, você está se prejudicando e você está reproduzindo exatamente o que você falou, mesmo que seja. E ao contrário, você está reproduzindo algo ruim. A sua motivação está errada. E aí eu tive que trabalhar muito isso em mim. Hoje, graças a Deus, eu tenho tudo muito claro. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais pessoas eu ajudo. E eu entendi que o dinheiro é energia, ele é 100% energia mesmo e crença, 100% é crença. O dinheiro papel que veio na nossa mão, ele é só uma consequência do dinheiro que está na nossa cabeça. E a dificuldade agora é como ensinar isso para os meus filhos sem parecer que vem tudo muito fácil. Não é nem questão de bem fácil, aí não sei nem me expressar, assim, como passar isso para as crianças, sabe? Porque eu falo, nossa, eu sou muito grata a tudo que eu aprendi até agora, porque eu tenho a oportunidade e o privilégio de criar dois seres diferentes. Eu entendi, Carol. Essa situação de como ensinar, ela se dá muito simples. Primeiro, combinando sempre com eles, certo? Então, tudo que você for fazer, eles têm que ter muito claro. Independente, tem 3 aninhos, 5 aninhos, claro que você vai adaptar a fase maturidade dele, mas você vai combinar com eles e deixar eles fazer algumas escolhas. Por exemplo, a gente esperava, na minha família, eu tinha que esperar plantar o produto, crescer, colher, produzir, colher para depois vender. Então tinha um processo que era lento. E aí sim que a família ia receber um valor, porque é assim que funciona na lavoura. E eu sou do sul e lá as comunidades são pequenininhas, as terras são pequenas, então é pouco o valor que tem. Mas esse processo de aguardar fez com que eu tivesse a certeza de que se eu receber hoje, eu só vou receber o mês que vem. Isso foi muito bom para mim. O que acontece hoje? As crianças têm muito acesso, muito não, têm acesso a bastante informação visual, auditiva, propagandas, e eles querem tudo na hora. Então, você não vai dizer para eles, não, não tem, não vou, não tenho dinheiro para te dar. Não. Você pode falar que não tem dinheiro, Carol, agora. Mas se eles querem comprar aquele objeto, se ele é um objeto de desejo para a criança, você vai calcular com ela não vai saber exatamente, mas você vai pensar junto com ela quanto tempo ela precisa economizar para adquirir o objeto. Então, mas o meu filho quer trocar de celular. Eu tenho crianças, adolescentes, que têm o celular com uma marca e muito melhor do que a dos pais.
Porém, não são eles que compram, foram os pais, por causa do imediatismo. Não, não tem problema você querer o melhor celular que está no mercado, de forma alguma. Só que o que, que a gente vai fazer para construir e chegar lá para poder adquirir esse produto? Uma dica bem legal é você distribuir tarefas dentro de casa. Então, por exemplo, tua filha de 3 anos, ela já sabe desligar os interruptores de energia, de luz, de lâmpada. Então, a responsabilidade dela é manter a lâmpada acesa só onde está sendo, no cômodo que está sendo usado. Economizou energia. Responsabilidade do teu menino de 5 anos é verificar se todas as torneiras foram bem fechadas, se não tem nada gastando. Você está educando eles para a sociedade e também financeiramente. E aí você vai, junto com eles, pensar, muito bem, a gente conseguiu reduzir aqui. Carol, eles não vão saber R$ 10, R$ 15, mas é o contexto, é a ideia que fica gravada. Então, olha, parabéns, a gente conseguiu reduzir a energia, o valor da energia. Então, nós vamos guardar esse valor para chegar lá e comprar tua boneca, teu joguinho, teu livro que você precisa. Dá trabalho? Com certeza que dá. Mas esse processo de espera na criança é muito importante. Precisa entender que tem que ter um tempo, tudo na vida tem um tempo. Senão, hoje a gente está vendo as crianças muito prematuras, né? Elas começam tudo muito cedo. É a falta de organizar essa espera. Ah, mas a minha amiga tem, o meu amigo tem, por quê? Porque você, exatamente o que as nossas mães falavam, você não é todo mundo e você pode fazer tudo o que os outros fazem, só que melhor, você vai conseguir. Então, dá a satisfação dele entregar o valor, pegar o produto, nem que seja um picolé. Ah, eu quero 3 picolés. 2 eu pago. Você tem dinheiro e precisa de 3? Sabe? Sempre reflexão. Sempre pergunta. Sempre põe eles para decidir. Pequenos detalhes. Tem 2 tipos de laranja lá no supermercado. A mais linda, a que tá com a cor melhor, que tá muito mais cara, mas é laranja igual a outra. Então, o que que você vai fazer, meu filho? 5 anos já consegue pensar nisso. É sutileza, sabe? É detalhezinho que forma as pessoas e deixa muito mais responsáveis, felizes, Carol, porque é muito triste dever e não ter como pagar, a insatisfação, a impotência. Você trabalha, trabalha, trabalha e não tem. É complicado, né? Eu, por experiência própria, eu sei que é difícil. E afeta todas as áreas da sua vida. O que tem de casamento que acaba por conta de condição financeira, de desencontro financeiro, assim, entre o casal. Uhum. Você fica achando que o problema é da empresa, que está te pagando pouco, e você muda de emprego e muda de outro emprego também. Atrapalha todas as áreas da vida. É uma coisa. Atrapalha. E sem contar a saúde física e emocional, né? Porque você é uma pessoa preocupada, ansiosa, que não consegue ter controle ali. Eu costumo dizer sempre nas palestras que eu faço, em empresa e tudo, tem gente que não adianta se recebe R$ 5.000, pagar a partir de amanhã 10.000. Ela vai gastar mais do que ganha, porque não está faltando para ela dinheiro. Está faltando saber o que fazer, é educação financeira. Outra coisa que eu trabalho muito, Carol, a diferença entre educação financeira e inteligência financeira. Todo mundo sabe que tem que gastar menos do que recebe, que tem que economizar, que ande a pé, se possível, para economizar combustível, enfim. Todo mundo sabe isso. Isso está martelado na nossa mente. Isso é educação financeira. Agora, saber fazer, colocar em prática, reduzir os teus gastos, aumentar tua receita, ter um plano B, isso é inteligência.
Então, quando eu coloco os meus alunos para administrar um valor mensal, ele sabe o que ele tem que fazer. Agora, se ele realmente fizer, aí eu tenho uma criança, um adolescente inteligente financeiramente. É bem diferente. E isso, a inteligência, você desenvolve ela assim, com práticas, né? Você vai Sim. construindo aquilo na mente dela. E isso vai Uhum. aumentando as crenças também de merecimento, a crença de capacidade. Eu sou É, capaz de conquistar, eu sou capaz de fazer, eu sou capaz de conquistar. É um pilar assim que eu vou repetir, tinha que ser ensinado desde o pré-escolar. Porque sim, Carol. se é ensinado nas escolas, hoje a gente saberia para ensinar para os nossos filhos, eles já iam chegar na escola com uma base, pelo menos, né? Uhum. Agora, se os pais não têm essa capacitação, se a escola também não oferece, eu falo, graças a Deus que nós estamos aí na era do conhecimento e existem aí pessoas como você, profissionais como você, por exemplo, que pode nos auxiliar com isso. Porque Uhum. não adianta eu querer desenvolver outras áreas da minha vida sem cuidar dessa. Não, não vai dar certo. Não. É, você vê que a gente está fazendo o processo contrário, né? Agora as minhas crianças estão ensinando as famílias. Só que, Exatamente. só que a gente vai chegar numa época, Carol, que os meus alunos, eles serão pais conscientes financeiramente. Sim. Então, se eles usarem o que eles estão aprendendo, se eles tiverem consciência do valor que é o dinheiro, mas não dinheiro por dinheiro, mas todo o potencial que ele tem de elevar ou acabar com uma vida, os filhos deles serão e assim sucessivamente. Esse é o meu desejo. Essa é a minha maior meta. Eu vou repetir. Educação e inteligência financeira muda o meu mundo, o teu mundo, o mundo das tuas crianças. Porque se você está bem, você vai espalhar o bem, você vai espalhar a satisfação, você vai ajudar os outros. E a pandemia, Carol, tem mostrado para a gente situações bem difíceis, porque ninguém esperava parar o mundo de um minuto para o outro e 90% ou até mais das pessoas não têm e nem tinham reserva financeira. Então, se o teu filho, a gente ensina muito pelo exemplo. Se você está num ambiente familiar, que o pai, a mãe reclamam o tempo todo que ganha pouco, que está tudo muito caro, realmente está. Que é difícil, que não tem dinheiro para nada. É assim que o seu filho vai reproduzir com a família dele. Ah, então não é para falar? É para passar a mão? Não. As nossas crianças precisam ser resilientes, eles precisam resistir às tentações de compra imediata, resistir a valor, pagar a marca e não o produto. E isso é feito dentro de casa. Tem muita coisa que a escola pode fazer, mas muita coisa que a família precisa fazer. E essa parte é primordial para a família. Então, o que eu recomendo para os pais que eu trabalho e para os pais dos meus alunos? Combine tudo. Olha, esse mês entrou X reais, só que a gente precisa pagar as contas, as faturas, o que é vital para sobreviver. Então, aquele calçado, aquele tênis, o que eu tinha prometido, mesmo sendo seu aniversário, não vai dar. Só no mês que vem. Combina, deixa claro, explica. A criança é muito empática, ela vai entender. Agora, se você falar não, não, porque não, a criança também vai entender que não tem explicação, que as coisas acontecem porque acontecem. Eu já li um livro sobre isso. Você nunca deve responder para uma criança não, porque não. Se você olha, Nunca. abaixa na altura dela e olha nos olhinhos dela e explica o porquê daquele não, ela vai entender. Agora, se você fala não, porque não, ela pode até se calar, mas ela vai se revoltar. Uhum. Eu li Ela um, não sabe por quê, né? eu li um livro sobre isso. Eu uso aqui em casa o método com o João, você estava falando, agora eu estava pensando. Desde o ano passado que eu comecei a fazer isso com ele.
Eu fiz uma cartolina, aí eu coloquei uma carinha feliz de um lado, uma carinha triste do outro, pus um bonequinho no meio com o nome dele. E quando ele faz alguma coisa assim muito bacana, faço um pontinho verde. E quando o comportamento dele não está muito de acordo, eu faço um pontinho vermelho. E aí quando ele quer algo, eu falo, agora nós vamos contabilizar os pontinhos. Quantos pontinhos verdes tem, quantos pontinhos vermelhos tem. Se o verde ganhou, você ganha o presente. Menina, ele espera um ano inteiro. Espera. Espera um ano inteiro para contar os pontinhos. E aí, quando ele faz algo assim de pontinho verde, aí ele me cobra o tempo todo. Você já marcou meu pontinho? Você já marcou meu pontinho? O dia que faz pontinho vermelho, ele não pergunta se eu marquei, mas o dia que faz pontinho verde, você já marcou meu pontinho? Marcou meu pontinho? Morre de medo de eu ficar devendo pontinho para ele. Mas foi uma maneira que eu encontrei, assim, de plantar nele essa espera, sabe? Essa conquista, esse... Prazer de ter. Exatamente, exatamente. E assim, se tornar aquilo que ele deseja, o objeto de desejo dele, realmente é valioso e prazeroso quando ele receber. Porque se pede hoje, você dá amanhã, depois de amanhã vai pedir outra coisa, né? Aí entra uma outra questão, que é a questão da desvalorização, achar que as coisas descartáveis, não tem valor algum e que tudo vem muito fácil. Quando você... Eu tenho uma palestra que fala sobre a importância de você plantar nos seus filhos desde bebê mesmo, que na vida a gente tem momentos de frustração. Você precisa ensinar para os seus filhos o que é frustração. Se o seu filho está chorando hoje porque ele quer algo e não teve, conte para ele isso aí que você está sentindo é frustração. Na vida você vai ter vários momentos. Então, quando você ensina isso para ele, quando ele se tornar adulto e tiver uma frustração no relacionamento dele, no emprego dele, ele vai saber lidar com aquilo de forma natural. E com maturidade, com sabedoria. Agora, se você não ensina para ele, pediu, cedeu, pediu, cedeu, pediu, cedeu, você não deixa ele viver esses momentos de frustração, quando adulto, ele vai se tornar um adulto revoltado, que não se fixa em lugar algum, porque ele vai estar sempre buscando esse mundo perfeito que ele criou na mente dele enquanto criança. E são essas pessoas, só te atrapalhando, Carol, são esses adultos que a gente conhece muitos e de repente até nós já fizemos, que vai pedir dinheiro emprestado para todo mundo, porque quer na hora. Então, eu passei 2 situações bem diferentes em sala de aula que eu aprendi, na verdade, eu aprendo muito mais do que eu ensino, né? Aprendi muito. Primeiro, os pais querer suprir a necessidade da ausência, de sair para trabalhar, enchendo o filho de brinquedos, de coisas. Então, pensa que uma criança de 2, 3, 4 anos, ela não precisa de 10 bonecas. Se tem em excesso, ela vai achar que a vida é tudo em excesso. Por isso que a gente encontra na sala de aula, e é muito legal. Prof, vale quanto? Prof, é para fazer essa tarefa, mas vale quanto? Porque sempre foi a base de troca em casa. A família não construiu com a criança. Ela não almejou, ela não desejou aquele objeto, aquela viagem, e esperou, fez uma maturação da ideia, pesquisou junto com a criança. Não, pediu, ganhou. Então, só faz a base de troca. E, Carol, a vida não é assim. Outra coisa que acontece muito é que os pais tiveram necessidade, tiveram escassez quando criança, e quer recuperar esse tempo entregando tudo para o filho. Não, eu no meu tempo eu não tinha, sei lá, uma camisa do time do meu coração, então para o meu filho tem 10. Não entregue para o filho tudo que você não teve. Ensine para ele o que não te ensinaram sobre dinheiro. Aí você vai ter crianças maravilhosas. Ao invés de encher de objeto, encha de conhecimento.
porque aí você realmente está tornando seus filhos inteligentes financeiramente. Para isso tem atividades, tem técnicas, tem ferramentas que eu desenvolvo com os pais. É muito legal. Imagino, já quero. Que bom, que bom. Eu já quero, porque eu falei, gente, é maravilhoso eu poder aprender tudo isso agora, enquanto as minhas crianças são pequenas. Quando eu comecei a fazer o curso de psicanálise, eu falei, meu Deus, é fantástico, porque eu aprendo na teoria e na prática ao mesmo tempo. Porque tem É um ao mesmo livro da tempo. psicanálise que fala Uhum. dessa questão da sexualidade infantil, dessa ligação de como a criança vê o pai, a menina vê o pai, o menino vê a mãe, e aí você começa a analisar realmente o comportamento e você começa a entender o porquê que eles fazem isso, porquê que eles agem assim. E a vida fica mais leve, né? As coisas se Fica. tornam mais natural. Nossa, é fantástico. O conhecimento é tudo na vida e ele é uma via de uma mão só. Você só vai, é um caminho infinito. Quanto mais você quer, eu falo que eu peço todos os dias mais sede por conhecimento para Deus. Eu falo, Senhor, eu quero sede por conhecimento da tua palavra, do teu poder, da tua presença, conhecimento de tudo que tiver disponível para mim. Porque na palavra está escrito que o meu povo perece por falta de conhecimento. E aí as pessoas ficam fazendo disso um moleto religioso, que é conhecimento só da Bíblia. Não, é conhecimento de tudo. Eu tenho De comigo vida. o princípio que tudo partiu da Bíblia, sabe? Todos os livros de autodesenvolvimento, autoconhecimento, quando você vai estudar a fundo mesmo, quando esses dias eu estava lendo, acho que é Efésios, não lembro onde foi, é uma carta de Paulo. Falei, meu Deus, tem um curso de PNL aqui nessa página. Sim, tem Você só mesmo. consegue enxergar isso quando você tem conhecimento da PNL, senão você vai ler ali e não vai entender. Mas eu falo, já estava tudo lá, já existia tudo lá, né? E quando ele diz, você perece por falta de conhecimento, não é conhecimento só da palavra, é conhecimento de tudo. Conhecimento é riqueza, conhecimento é vida. Então, buscar conhecimento mesmo em todas as áreas. A área financeira, a área da sexualidade. São tantas as áreas, né, que a gente fica assim... Relacionamento. Exatamente. Eu falei, gente, nós não nascemos sabendo ser pais. Não. Não nascemos sabendo como educar um filho. E como a gente vai educar um filho sem ler um livro sobre isso? Sem fazer um curso, sem ver um vídeo que te facilite isso. Nós não nascemos sabendo como é que se faz para ter um casamento saudável, que não seja um peso, um fardo, uma disputa. E como que você não vai ler um livro, não vai buscar uma ajuda, uma mentoria, uma consultoria, uma terapia para te ajudar em relação a isso? É onde a vida fica muito pesada. E eu falo que prosperidade é um dos 5 P's que eu trabalho na minha mentoria. Prosperidade é você ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Existe a prosperidade financeira e existe a prosperidade de vida. Essa prosperidade de vida é você ter equilíbrio e ter uma vida leve, uma vida saudável, uma vida tranquila. Isso é abundância. Exatamente. E vida e abundância está lá na Bíblia. Mas é abundância de tudo, inclusive de conhecimento. Sim. E aí a gente encontra muitas famílias, Carol, que não estão preparadas para ter filhos. Por exemplo, a Carol, mãe do teu filho mais velho, que tem 18, se falou, não é a mesma Carol de 5, muito menos da criança de 3 anos. Você está num tempo diferente, você está numa maturidade diferente, num contexto diferente. E isso que os pais geralmente não entendem, reproduzem o mesmo tipo de pai para todos os filhos, mas não é. E o pior ainda, Carol, é quando eles comparam. Aí é muito, muito doído. Compara, por exemplo, o meu filho não. O meu filho A é muito melhor do que o B, porque ele nunca me deu trabalho, eu nunca fui para a escola. Não, gente, pelo amor de Deus, não. O meu filho não entende matemática, porque matemática e educação financeira tem tudo a ver. Não só por causa de cálculo.
mas por escolhas, por interpretação. Não, não entende matemática porque puxou a mim, eu também nunca entendi. Não, não é assim. Se não entendeu é porque estudou pouco, se não sabe como reagir e resolver um problema de relacionamento com um adolescente, financeiro, é porque ainda não tem conhecimento suficiente. Só que Exatamente. dá trabalho, né, Carol? Dá trabalho estudar. Ah, como dá? Eu falo, não é um nem dois final de semana que a gente perde, não é uma nem 2 horas de sono que você perde, não é um curso que vai resolver sua vida, Uhum. não é 6 encontros numa mentoria que vai resolver sua vida, não é Não. um livro que você vai ler. Paulo Vieira tem uma frase que eu amo de paixão, eu ouvi essa frase há uns 10 anos atrás, e assim, ele fala muito e eu trago isso comigo. É você dar o estímulo certo, pelo tempo certo. Tem uma outra coisa, o estímulo certo, pelo tempo certo. São 3 coisas, eu esqueci. Mas é a frequência, entende? Não é um livro que vai resolver a sua vida. A busca. Frequência. Esse livro aqui, ele é de atividades, do Paulo Vieira. Foco na prática, ele é de atividades. Então, todo dia você desenvolve uma atividade para você mesmo, né? E dá para fazer com as crianças. Então, aqui tem uma pergunta: o que você tem mais gratidão hoje? 3 coisas que você tem gratidão pelo dia de hoje. O que você vai fazer de bom para alguém? Emprestar o material, ajudar o colega que não entendeu. São pequenos detalhes que a criança pode fazer e que vai tornar um adulto muito mais completo e muito menos com medo, sabe? Muito menos fraco, precisamos de pessoas com mais leveza e, ao mesmo tempo, empoderamento. Esse livro é muito legal, Carol, muito bom. Vou comprar esse, eu não tenho. Eu vi ele hoje numa farmácia. Ele é bem bom. São 60 dias para a gente fazer as atividades. Muito Eu tenho interessante. o poder da autorresponsabilidade, que está aqui também, que eu já fiz as atividades. Esse daí eu não tenho, mas é uma próxima compra Uhum. em relação a livros. Eu gosto muito de trabalhar com as minhas crianças essa questão de você ser forte sem ser grosso, entende? E essa questão da gratidão também. Falei, quantas pessoas hoje estão precisando de um aparelho para respirar? Então, todos os dias antes de dormir, eu lembro eles de que nós estamos respirando naturalmente, inconscientemente, e isso já é motivo para a gente agradecer. E Agradecer. como? O João estava com uma mania de reclamar do café da manhã, sabe? Nenhum dia o café da manhã estava de acordo. Todos os dias ele estava reclamando do café da manhã. Aí um dia ele levantou e aí não tinha presunto esse dia. Menina, ele fez um barulho porque não tinha presunto. Que eu falei assim, hoje você vai ficar sem café. Hoje você vai ficar até 1 hora da tarde sem comer nada. A hora que você tiver com muita fome, você vai tomar água. E eu cumpri a minha palavra, menina. Tem que Deu cumprir. 10 horas, ele fez chorar de fome. Deu 11 horas, ele veio chorar de fome. Eu comecei a preparar o almoço. Toda hora ele falava que o almoço estava cheirando. Eu falei, não, só hoje você vai ficar até 1 hora da tarde sem comer nada. Sabe por quê? Você tem um monte de coisa na mesa e você está reclamando porque hoje não tem presunto. Você não tem noção de quantas crianças que estão lá fora que não tem nem pão para comer. Uhum. Então é para você lembrar dessas crianças que hoje você vai sentir fome, porque elas estão lá fora com fome. E aí deixei ele até 1 hora da tarde, sem comer nada. Imagina o tanto que foi difícil para mim. Eu imagino. Mas é um aprendizado para sempre, Para né? sempre, para sempre. Ele, uns 3 dias depois, ele foi reclamar. Eu falei assim, você tá querendo ficar sem café hoje de novo? Ele fechava a boca, comia o que tinha. Pronto, acabou. Hoje o João come o que eu ponho na mesa. Uhum. Por isso que eu tô te falando, a criança ela aprende muito rápido, então na mesma que é difícil, é fácil. Porque ela cobra, é igual criança quando sai com os pais no trânsito e eles começaram a aprender alguma regrinha de trânsito.
Nossa, eles cobram muito. E nas finanças é a mesma coisa. E a produção, sabe, o conquistar. Hoje mesmo eu perguntei, a gente estava conversando em sala, e aí um aluno falou: ah, prof, desde que a gente começou o projeto, olha, eu já tenho tantos reais, mas o que eu quero comprar, que é um jogo, nem sei te dizer o nome, é mais do que isso, então eu vou precisar de mais tantos meses para conseguir. Você vê o planejamento dessa criança? Então, quando ele for adulto, ele vai saber o que fazer com o dinheiro dele. E a gente tem que formar as crianças, como você disse, para ser o dono da empresa, para ser pensar grande, porque pensar grande e pequeno dá o mesmo trabalho, mas a realização é bem diferente. É assim que eu trabalho com as minhas crianças. Tem que empoderar elas, mas não no sentido de fazer com que elas se sintam mais importante do espaço, tomem conta do espaço que elas estão, mandem no controle de casa, no controle de remoto, dominem os pais. Não. Empoderar no sentido de saber o que está fazendo e por que está fazendo tal coisa. É muito legal. A consciência. Já são Uhum. 9h10. É, Você eu vi acredita? que já está. Passou rápido, né? Passa muito rápido. Olha, eu quero te Uhum. agradecer de coração por você ter aceito o convite. Dizer que eu também estou Obrigada. à disposição aí, quando precisar, é só chamar. Vamos. E a gente vai fazer Obrigada. juntas aí, muito ainda. Uhum. Foi um prazer, Obrigada, Carol. muita gratidão mesmo, muito bom, muito bacana. Assim, a sua área é uma área que eu sou apaixonada também. Uhum. Ah, eu também amo muito, mas a sua área também é muito importante, porque mães preparadas têm filhos preparados, né? Então, uma coisa liga a outra. Sim, eu falei que quando eu me vi mãe 13 anos depois, que é a diferença Ah, do Vinícius para o João, eu falei, nossa, agora é a oportunidade de eu fazer tudo diferente. Só que quando você começa, você não tem nada claro de como vai ser. A vida é feita de tentativas e frustrações, né? exatamente. Eu falo que Uhum. nem nos meus maiores sonhos eu imaginei que eu estaria onde eu estou hoje, fazendo o que eu estou, com o conhecimento, com a maturidade, com a cabeça que eu tenho hoje. Nossa, é, falei, É gratificante, né? muito, muito. Eu falei, eu queria só fazer um pouquinho a mais. E agora É, eu descobri que eu posso fazer muito mais, eu quero fazer muito mais. é bom demais. É, você mergulha nesse mar de conhecimento e ele é infinito. E quanto mais a gente aprende, mais Uhum. oportunidade de aprender a gente tem. Aparece. Uhum. E a conexão Carol, com pessoas também, você realmente vai atraindo, né? vai, vai A mesmo. internet, ela é maravilhosa para isso, esse mundo online, ele nos proporciona conhecer pessoas todos os dias de diferentes áreas, com diferentes conhecimentos, e a gente vai fazendo essa troca e vai todo mundo crescendo junto. E, gente, isso não tem dinheiro que É pague. surpreendente, é verdade, é surpreendente, né? É Mas maravilhoso. assim, Carol, eu que agradeço muito o convite, a oportunidade, estou à disposição se você precisar. Vamos marcar para fazer mais uma, que o papo foi muito legal, passou muito rápido Então, e qualquer coisa é só me chamar, tá? Muito obrigada, sucesso para você, muita sabedoria com os teus filhos e vamos para frente melhorar esse mundo, né? Educação muda o teu mundo, financeira também. sim, sim. Crianças sábias serão adultos incríveis. É, com certeza. Quero Obrigada, agradecer ao Carol. pessoal que esteve aqui com a gente. Boa noite, gente. Gratidão mesmo por todos que passaram aqui. Deus abençoe. Eu Espero. vi muitos alunos meus aí. Foi muito bacana. Espero a gente ter Aham. contribuído com um pouquinho do nosso conhecimento hoje na vida de vocês e dizer que nós estamos à disposição. Qualquer dúvida é só chamar no direct. Eu e a Lu, a gente está à disposição também para perguntas, dúvidas no direct. Exatamente. No Uhum. link da minha bio tem o link do meu WhatsApp. Então, só clicar lá já cai direto no meu WhatsApp também. Vocês ficam à disposição aí. Gente, muito boa noite. Um bom final de semana para vocês. E até amanhã.
Tchau, tchau. Se Tchau, Lu. cuidem. Tchau. Obrigada, Carol. Obrigada a você.